Olá, aqui é a Carol da Cromo e eu tô aqui mais uma vez para a sessão A Cromo Responde. E hoje a gente vai falar sobre a diferença entre o foco manual e o foco automático, quando a gente é mais interessante fazer uso de um ou fazer uso de outro. Vocês devem ter percebido que essa semana a gente não fez enquete, mas eu tô aqui gravando a Cromo Responde, porque essa semana a gente resolveu responder a pergunta do Renato Borges de Almeida. Ele mandou um direct pra gente e ele fez a pergunta, né, sobre a diferença entre os dois sistemas de focagem, e eu achei que valia muito a pena, né, gravar sobre o assunto, porque é uma questão que apareceu bastante aqui pra gente também no ateliê, né? Então muitos alunos fazem esse questionamento também e às vezes parece até que tem uma certa vergonha do uso do foco automático, né? Como se a gente fazer uso dos automatismos da câmera nos tornasse menos fotógrafos. E eu acho que é uma visão equivocada sobre o assunto, né? Eu acho que a gente tem um recurso tecnológico que ele deve ser usado ao nosso proveito. Isso não significa necessariamente que o tempo inteiro a gente tenha vantagens em usar o foco automático. Então, como é que funciona o sistema de focagem automático da câmera? A câmera vai, através do contraste das superfícies, dos materiais, estabelecer a que distância o assunto está, né? Então, através da diferença de cor, da diferença de luminosidade, então a gente precisa de contraste na cena para a câmera conseguir focar. Bom, isso significa que o foco automático ele não vai ser muito eficiente quando a gente estiver trabalhando em situações ou de luminosidade muito baixa, e aí vai faltar contraste de luminosidade e a câmera vai ter dificuldade de definir a que distância o assunto tá. E também vai ter dificuldade de focar sempre que você estiver fotografando em cores, em superfícies de cor muito homogênea, né? Então eu tô aqui de camiseta branca num fundo branco, ok, tem outros objetos, tem a cor da minha pele, o batom e tal, tudo isso ajudaria o equipamento a focar. Mas imaginem a seguinte situação: eu tô tentando focar um pires branco na frente de um fundo branco. Então é tudo muito branco, ou azul, ou vermelho, né? Não é porque é branco, mas é pelo excesso de uniformidade da cena é que vai dificultar o trabalho do autofocus. Então, nesse tipo de situação, a focagem manual, ela é uma alternativa, é uma possibilidade de alternativa de solução, tá? Eu confesso que, apesar de eu ser de uma geração de fotógrafos que se treinou a fotografar com um equipamento 100% manual, 100% mecânico, né? Então minha primeira câmera, a única coisa que usava energia era para o fotômetro, todo o resto era eu necessariamente que tinha que fazer a configuração, então foco, nem zoom, né? Minha primeira lente nem zoom não tinha. Então, eu venho de uma geração que desenvolveu habilidade para fazer focagem manual. Só que, bom, já tem alguns anos que eu saí desse equipamento mecânico, então a habilidade é uma coisa que quando a gente não usa, definha, né? Com um agravante de que hoje eu já não tenho mais 17 anos, como eu já tive, e a minha vista não é assim mais toda aquela Brastemp, né? Então eu confesso que eu particularmente hoje, apesar desse histórico, eu me sinto um pouco insegura em fazer uso muitas vezes do foco manual. Então nessas situações que eu descrevi para vocês, que eu sei que o foco manual falha, eu desenvolvi algumas estratégias para poder usar o foco automático mesmo, né? E não ter os problemas
em função da falta de luminosidade ou da falta de contraste. Então, uma estratégia é usar uma lanterna para ajudar o autofocus a conseguir o contraste de luminosidade para focar. E aí depois que eu consigo focar, eu simplesmente vou lá e desligo o foco automático para a câmera não interferir, né? E assim como eu posso usar a iluminação para criar esse contraste, eu posso usar alguma outra superfície, alguma outra cor, né, para criar o contraste. Então eu tava aqui falando, né, da minha camiseta branca no fundo branco. Então se o ponto de focagem do equipamento pegar só a camiseta, por exemplo, a câmera não vai conseguir focar porque é só branco. Mas se eu mudar um pouquinho o enquadramento e pegar um pouco de pele e um pouco de camiseta, eu já consigo o contraste suficiente para ela focar. Então eu comecei a usar essas estratégias para lidar com as situações em que o foco automático falha, ao invés de usar o foco manual, né? Mas basicamente a vantagem do foco manual seriam essas duas situações, né? Quando a gente tem pouca luminosidade, quando a gente tem pouco contraste de cor. Renato, obrigado pela pergunta, espero que a resposta te satisfaça. Continue participando, continue mandando pergunta aqui pra gente e até a semana que vem, até o próximo Acromo Responde. Um abraço.